Bom dia. Pessoal, é um prazer para mim estar aqui falando com vocês sobre Linux no Fizzly. Vou pedir para vocês, por favor, colocarem o celular no silencioso ou no modo vibratório. Quem é que está vindo no Fizzly pela primeira vez aí? Uau! Eu também. Eu me lembro do primeiro e segundo Fizzly, eu era aluno de graduação. E, pô, que legal, um evento de software livre, bastante coisa bacana para assistir. E eu olhei e falei, não, mas eu não vou ir. Eu vou ir um dia, mas para me apresentar. E consegui realizar meu sonho. Tentei 2 vezes, essa foi a segunda. E por isso estou muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. Meu nome é Ralph, eu sou professor na Faculdade Meridional, em MED, lá no Passo Fundo. Está abrindo aqui uma unidade em Porto Alegre. A faculdade é grande, né? Tem mais de 3.000, 4.000 alunos. Cursos de medicina, engenharia, o curso de sistemas de informação, que eu tenho a oportunidade de ser professor. Também trabalho há 12 anos como desenvolvedor de software em empresas privadas. E sou usuário Linux há mais ou menos 15, 16 anos. Meu primeiro contato com Linux foi lá em 2000, uma distribuição chamada Conectiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Já? Foi extinta já há algum tempinho, né? Foi unida, se eu não me engano, com a Mandrake, depois veio o Mandriva e por aí vai. Beleza. Bom, pessoal, o meu objetivo hoje aqui é convencer vocês de por que o Linux é uma excelente distribuição, é um excelente sistema operacional com excelentes distribuições. Convencer vocês a tornar ele o sistema operacional número 1 de escolha de vocês. Então, esse é o meu objetivo. Se vocês saírem daqui com vontade de instalar o Linux, eu já me dou por satisfeito. Certo? Então, eu vou falar um pouco sobre o histórico, brevemente. Vou falar alguma coisa sobre como surgiu, etc. Por que vocês devem usar, quais são as vantagens. Qual distribuição, que essa é uma das grandes dúvidas, né, de quem adota o Linux. Que distribuição eu uso, por que eu uso, qual o ambiente gráfico, para onde é que eu vou e agora. E vou dar umas dicas sobre elegância, né, porque todo mundo, eu acho, gosta de ter um sistema funcional bonito. É ou não é? Ninguém gosta de ver um sistema 2D, com gráficos que não te atraem, enfim, gosta de ter um sistema com boa aparência e que te dê produtividade, certo? Pode passar. Bom, a propósito, feliz aniversário, Matheus. Te encontrei ali, esqueci, depois eu vi no Facebook que tu está de aniversário hoje. Matheus é meu aluno, pessoal, está aqui prestigiando a palestra. Muito obrigado pela presença também. Bom, vamos lá. O Linux nasceu quando? O Linux ele começou a surgir lá em 1991, certo? Então, aí, lá se vão 10, 25 anos de projeto pelo Linus Torvalds, esse cidadão aqui, que simplesmente ele pegou o Unix e teve vontade, por esporte mesmo, de fazer um kernel livre. Né? O que é o kernel? Nada mais é que um software que comunica com o hardware diretamente, certo? Então ele fez esse esforço com a linguagem C, começou a apresentar o projeto dele em comunidades e o Linux foi amadurecendo. Lá por 93 já tinha mais de 100 desenvolvedores trabalhando no Linux. Tá? Em 93 a gente está falando do sistema operacional mais popular do mundo, era o Windows 3.1 na época. Tá? Em 98 ele já era portável, com uma grande variedade de arquiteturas. Né? O PC já estava bem popular no Brasil e em todo o mundo. E o Linux já estava bem maduro nessa época. Empresas como IBM, Compaq, Oracle anunciaram suporte. Ali outra foto do Linux. Código-fonte aberto, sempre aberto. 2013, o Android tem 75% do mercado, em média. Por que eu estou falando de Android? Porque o Android ele é um sistema operacional para dispositivos móveis feito em cima do Linux. Alguém já sabia disso? Sim? Alguém não sabia? Beleza.
Em 2014, ano passado, o Ubuntu anunciou dados próprios de cerca de 20 milhões de usuários. É uma base bem interessante. Parece grande, né? Mas eu vou falar para vocês que isso não chega a 2% do mercado de PCs. Por incrível que pareça. Então, é grande, mas poderia ser muito maior. O Windows ele detém ainda mais de 90% das instalações em PCs. Certo? Bom, hoje, 2015, o Linux tem diversos forks, né, que são bifurcações, enfim, dividido em diversas distribuições. Eu vou falar de algumas aqui para vocês. A maioria são Debian-like, como o Ubuntu, ou Debian-like baseadas no Debian, e Red Hat, que é o Fedora hoje em dia, que é o projeto da comunidade. Mais de um terço do market share aí é que o Linux se destaca, que é na parte de servidores. Alguém aqui trabalha com redes? Então sabem muito bem do que eu estou falando, né? Servidores é domínio do Linux, ele divide com BSD, alguns sistemas BSD, Sun, enfim. Microsoft tem uma boa parte também, mas o Linux é mais de um terço, de 34%, 35% dos servidores é Linux. Então, o recém-lançado é bom a gente destacar também o recém-lançado SteamOS, né? Todo mundo aqui conhece a Steam, né? Aquela plataforma para baixar jogos, tem para Windows, tem para Linux. Bom, eles estão lançando um console agora, não sei se vocês estão sabendo. E esse console ele vai rodar um SteamOS, que é uma distribuição Linux. Já pode ser baixada, inclusive já pode ser utilizada, e ela é toda otimizada para jogos, evidentemente, né? Ela, enfim, vem com grande suporte a placas gráficas e toda focada para jogos. O console ainda não foi lançado, tá? Tem só especulações até do design dele, mas a expectativa é que seja lançado ainda esse ano pela Valve, e vai fazer um grande barulho no mundo dos games, tá? Porque, primeiro, que a gente não tem nenhum lançamento recente, né? Eu acredito que eles vão esperar a E3 para lançar oficialmente no público. E depois porque ele vai permitir o streaming de jogos, vai ser um negócio bem inovador. Eles vão introduzir um conceito de você quer passar de fase, você paga um valor baixo, ao invés de pagar um valor cheio pelo jogo, enfim, vai ter uma série de novidades bem bacanas. Isso vai ajudar também a difundir ainda mais o Linux. Bom, beleza, servidores, jogos, mobile, mas e no PC? Para que eu devo usar Linux? Que esse é o foco da minha apresentação. Quando eu estou em aula, os meus alunos aí sabem disso, eu sempre pergunto, o que você usa aí no seu notebook? E a resposta que eu escuto é sempre a mesma, né? Windows, por quê? Sei lá, vem instalado. Tá, mas por que você não muda? Não sei, dá para mudar? Como que eu faço? Então, assim, pessoal, eu vou falar desde aquela pessoa que está iniciando, que já começou, que olhou um pouquinho o Linux, até para as pessoas que mexeram um pouquinho mais. Eu selecionei aqui 11 motivos pelo qual eu vou tentar convencer vocês de para que usar Linux. Vou tentar. Depois que eu apresentar as 11, vocês me deem feedback se ok ou não ok, beleza? Vai lá. Primeiro lugar, está em branco ali, mas eu leio. Estabilidade. É muito raro você ver um sistema Linux travando, assim como outros sistemas operacionais, que eu não vou citar. Por que isso, né? Ele é cuidadosamente desenvolvido e testado. A maioria das distribuições Linux é desenvolvida e mantida por comunidades, e a comunidade leva muito a sério o que está fazendo. Então, eles testam, eles compilam, recompilam, usam técnicas recentes e tarimbadas de mercado para deixar o sistema operacional redondinho. Tem grandes empresas por detrás das comunidades, por exemplo, o Fedora tem a Red Hat, o Ubuntu, né, tem uma empresa mantendo o Ubuntu, sem fins lucrativos, enfim. Então, a estabilidade é um destaque, e o Linux ele sempre tem um foco em compatibilidade, porque como é um sistema aberto, o pessoal testa muito para ser compatível com diversas plataformas, não com apenas uma, não só com determinado fabricante,
certo? Não tem OEM no Linux, ele é livre, aberto. Então, você vai instalar no seu computador, muito provavelmente você tem uma marca conhecida. Acer, Asus, Dell, HP, Sony, e muito provavelmente todos os drivers das suas placas estarão lá. Então, mas eu tenho meu CD de driver aqui compatível com o sistema operacional que vem instalado na minha máquina. Ok, ótimo. É porque eles precisam fornecer isso para você, né? Eles devem fornecer isso para você. Mas com o sistema operacional Linux, você vai ter, com o kernel atualizado, uma grande garantia de que você vai ter os seus periféricos de hardware reconhecidos. E com estabilidade. Segurança. Vocês já ouviram falar de algum antivírus para Linux? Sim? Existe, né? Existe alguns. Precisa. É interessante. Mas o grande detalhe do Linux é que ele foi construído com um sistema de permissões bastante consistente, vamos dizer assim. Certo? Então, a não ser que você logue na sua máquina como root ou sete um grande nível de permissões nos seus diretórios, é pouco provável que você vá pegar um vírus das vias comuns, vamos dizer assim, phishing, clicou num executável no e-mail, certo? Até porque o maior foco das pessoas que querem invadir um computador é quem tem o sistema operacional mais popular. Correto? Então, eles compilam o vírus, vamos dizer assim, para plataformas que contêm esse sistema operacional. Por isso, por esses motivos que eu falei, você tem uma maior segurança quando está usando o sistema operacional Linux. Ok? Gratuidade, né? Grande maioria, 99% das distribuições são gratuitas. E aí, Bernardo, tudo bom? Fabrício? Tranquilo? Beleza? Você pega novidades, instala novidades na sua máquina e não investe um único centavo nisso, a não ser que você queira contribuir, né? Algumas distribuições pedem contribuição espontânea. Mas não são pagas. Tem a Red Hat Enterprise, que é paga, mas eles oferecem todo um suporte, é voltado mais para empresas, né? É outro foco. Mas a grande maioria é gratuita. Flexibilidade. Os sistemas Linux, por natureza, eles são altamente customizáveis. Então, o usuário... Bom, eu sou o usuário que eu quero mexer no meu sistema, quero customizar, quero mudar menu, quero mudar aparência, pasta, ícone. Você tem essa liberdade, certo? Que você não tem em outros sistemas que são bastante fechados. Para citar como exemplo, aqui o iOS, por exemplo, teve uma versão do iPhone, me corrija se eu estiver errado, mas que não dava nem para trocar o fundo de tela. Estou errado? É isso, né? O iPhone, primeiro iPhone, o segundo. Não dava nem para trocar o, sei lá, ringtone, vamos supor. Um derivado do iOS que não dava nem para fazer isso, né? Então, outros sistemas são mais fechados, o Linux não. Se você não quer, eu quero instalar aqui, eu sou administrador de rede e vou instalar a distribuição Linux para os meus usuários. Tá? Os meus usuários do RH, do financeiro, faturamento, compras. Ok, sem problemas. O Linux ele tem o ambiente gráfico padrão, cada distribuição tem a sua, e não necessariamente você precisa ficar customizando. Evolução. As novidades em software, elas costumam aparecer primeiro em ambientes Linux. Então, quem gosta de receber atualizações recentes de software, vai se beneficiar quando estiver usando o sistema operacional Linux do que quando estiver usando algum outro, certo? Uma distribuição como Fedora, por exemplo, que eu vou falar depois, tem isso como uma das suas filosofias. Sempre a versão mais recente do software, sempre a versão mais recente. Ok? Drivers. Como eu falei antes, o suporte é muito extenso, muito amplo de drivers no Linux. E se você tem uma máquina do fabricante conhecido, é bastante provável que você tenha todo o seu hardware reconhecido sem problemas. Correto? Toca a ficha aí.
Suporte. Ah, mas eu não vou ter, vou instalar o Linux, se eu tiver problema, eu ligo para quem? Bom, você, como o Linux é mantido por comunidade, você tem um grande suporte da própria comunidade, e um suporte gratuito, fóruns, suportes oficiais, às vezes, como o caso da Red Hat. Você paga muito pouco por isso, bem menos se a gente for comparar com sistemas proprietários. Se você é o usuário final, pesquisando no Google, usando um sistema popular como o Ubuntu, o Fedora, o OpenSUSE, enfim, você encontra facilmente sempre a resolução de problemas. Eu já tive caso, eu instalei uma versão recente, tinha sido lançada naquele dia do Ubuntu, e deu um problema. Eu estava usando o Eclipse e os menus estavam cortados. Aí lancei lá no fórum uma questão, olha, não deu 4 horas, já estavam me respondendo o que eu deveria fazer para solucionar o meu problema. Né? Então, isso é bastante interessante, né, para quem está utilizando o sistema operacional. Repositórios. Bom, desde as primeiras versões do Linux, que tem a questão de repositórios de software. Eles pegam, testam um grande número de softwares e colocam isso num repositório, determinado repositório. Aí você, como usuário, baixa os softwares de preferência desse repositório, certo? Você pode baixar por fora do repositório também, mas baixando do repositório, você tem uma garantia de que aquele software foi testado pela mesma comunidade que está mantendo o sistema operacional. Então, por exemplo, vou instalar o Dropbox na minha máquina, eu uso o Ubuntu. O Dropbox está lá no repositório oficial do Ubuntu. Então, mais uma garantia de segurança que você tem de utilizar os softwares adequados para a comunidade. Se você usa um sistema operacional proprietário, não são muitos, né? iOS, tem a App Store, eles avaliam os softwares, é um negócio bem mais fechado, ok, mas você tem que ter o hardware deles, o sistema não roda em qualquer hardware, e o hardware não é nada barato. Se você usa Windows, com o conceito de loja de aplicativos no Windows começou com o Windows 8, bem recente, e você pode baixar de lá também, são avaliados os aplicativos que são submetidos, mas tem um número muito pequeno de aplicações ainda, e ainda é muito fácil para o usuário, agora o Windows ele evoluiu bastante nesse sentido, mas ainda é muito fácil para o usuário final instalar software de qualquer lugar. Baixou, instalou, sim, você não é confiável, quer instalar sim, next, 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 finish. Testabilidade, então a maioria das distros elas podem ser testadas em live images. O que é isso? Você baixa a ISO, queima ela num disco, insere o disco no seu drive de CD, ou, enfim, pode usar um pendrive também, boota e testa a imagem sem instalar, sem modificar a estrutura do seu computador. Isso é uma grande vantagem. Quero ver se é compatível com o meu hardware. Usa uma live image, queima ela ali. Quero ver se essa aqui é melhor, se essa distribuição é melhor. Vou testar o Debian, enfim. Instala, coloca a ISO num disco, e boota ela sem precisar instalar. Convivência. Então, hoje, o Dual Boot é um processo bastante maduro, é um processo bastante simples de fazer, é um processo fácil, até um usuário leigo consegue. Se eu tenho o Windows instalado, eu consigo instalar o Linux sem alterar, sem alterar a estrutura do sistema operacional que já está instalado. Eles convivem numa boa, eu consigo instalar mais de uma distribuição Linux na mesma máquina, com o Dual Boot e o Grub, por exemplo, é um dos softwares que faz esse gerenciamento. Quando você ligar a sua máquina, ele pergunta, você quer botar o quê? Posso mudar o meu sistema operacional padrão? Quero que inicie padrão nesse aqui, no Windows ou no Linux. Então, isso faz com que você tenha uma facilidade muito grande para poder instalar ele e testar ele sem alterar o sistema operacional original, aquele que veio de fábrica. E você pode, inclusive, até desinstalar ele depois, facilmente. Isso aí. E 11º, efetividade.
A não ser que você precise atualizar o kernel do sistema, você aplica as atualizações e não precisa ficar reiniciando o tempo inteiro, né? Reinicia esse computador, reinicia esse computador. Não precisa. Ele instala, aplica e te libera o acesso. Não precisa ficar desfragmentando, porque ele usa outro sistema de gerenciador de arquivos, tá? Um sistema de gerenciador de arquivos bastante superior ao NTFS, por exemplo. Tá? Tem RazerFS, tem ext3, ext4, que são melhores, certo? Então, ele dificilmente fragmenta o disco, né? Então, você tem essa vantagem também. Aí, convenci vocês ou não? Convenci? Sim? Vamos lá, pessoal, me dê um feedback aí, pô. Sim, muito obrigado. Vamos lá. Bom, produtividade, né? Está no título. Vamos falar um pouco sobre produtividade. A grande maioria dos softwares que você usa no seu sistema operacional de fábrica também está disponível para Linux. Então, botei alguns aqui. Dropbox, Google Chrome, comunicadores para Talk, Messenger, protocolo Jabber para rede interna, clientes de e-mail, pouco populares hoje em dia, mas enfim, tem gente que usa. Skype, tem para Linux. O VLC, para executar qualquer tipo de mídia de vídeo, né? MP3, enfim, VirtualBox e muitos outros. Aqui uma alternativa ao Office, pacote Office, é o LibreOffice. O LibreOffice ele é um projeto, dá para dizer que é recente, ele foi um fork do OpenOffice. O que aconteceu? O OpenOffice ele era mantido pela Sun, certo? Até 2007, se eu não me engano, 2008. E aí a Sun foi adquirida pela Oracle. E a Oracle disse, eu não tenho interesse em manter esse projeto. Doou o OpenOffice para o Grupo Apache, tempo depois. Antes disso, o pessoal já tinha se ligado, não, a Oracle comprou, o projeto não vai ser a mesma coisa que era antes, vamos fazer um fork. Fizeram o LibreOffice. O OpenOffice ainda existe, tá, sob o guarda-chuva do Grupo Apache, mas com uma comunidade de desenvolvedores bem menor do que o LibreOffice. Então, o LibreOffice ele é um produto bastante estável, um produto bastante que supre bastante a necessidade do usuário comum para a suíte de aplicativos Office. Beleza? O GIMP, para quem trabalha com edição de imagens, nível do Photoshop. Perdão. O GIMP ele é um concorrente direto do Photoshop, totalmente gratuito. Tratamento de imagem, edição de imagem, enfim, um produto bastante popular aí do Linux. Esse aqui é um software chamado Lightworks, para edição de vídeo, também bastante popular e bastante funcional, gratuito. Tá, pessoal? O meu intuito aqui era citar algumas alternativas, mas você acessando a loja de aplicativos, que está presente na maioria das distribuições Linux, você consegue facilmente encontrar alternativas e produtos que vão suprir determinada necessidade que você venha a ter na sua empresa ou para uso pessoal. Edição de áudio, qualquer coisa que eu não tenha citado, até jogos, né? Se quiser. A loja de aplicativos, esse aqui é um exemplo da loja de aplicativos do Ubuntu, que já existe há um bom tempo. Acho que desde 2005, 2006, acho que 10 anos já tem a loja de aplicativos do Ubuntu, mais ou menos. Aqui a Steam, que tem para Linux também já há um bom tempo, acho que desde das suas origens. A Steam, você cria um usuário, compra jogos, alguns têm jogos gratuitos também. Ela é nativa no Linux, até porque o SteamOS é baseado no Linux, então não teria como ser diferente, né? Netflix, demorou, mas chegou, né? Finalmente. Por que o Netflix demorou tanto para chegar no Linux? Né? Porque o pessoal implementou ele usando a Silverlight, tá? Que é uma biblioteca nativa do Windows, então tinha uma certa dificuldade para a gente acessar ele no Linux. Desde o ano passado isso já mudou, então hoje você consegue assistir lá os seus filmes tranquilamente, da mesma forma que em outras plataformas.
porque eles portaram para uma linguagem que pode ser executada pelo Chrome dentro do Linux. E agora, qual que eu escolho? Bom, como o Linux é free e open source, desde as suas origens, surgiu uma série de distribuições em cima dele. E também uma série de ambientes gráficos. Uma série mesmo. Tem centenas de distribuições e dezenas de ambientes gráficos. Isso confunde muitos usuários, né? No início. Pô, para onde eu vou? O que eu instalo? O que é melhor para mim? Existem distribuições independentes também. Tá? De novo, é free, open source. Se eu quiser, eu vou lá hoje, baixo o kernel, faço a minha distribuição e boto na internet. Sou usuário iniciante ou intermediário. Altamente recomendável que você não use essas distribuições independentes. Né? Porque, enfim, a maioria delas são experimentos, são coisas bem focadas, então o ideal é que você use uma distribuição popular, que é o que eu vou falar agora. Bom, lá no início do Linux, quando o Linux se popularizou, essas 4 aqui surgiram e se mantêm até hoje. A Debian, a Red Hat, a Slackware e a OpenSUSE, que inclusive tem um stand aqui no Fizzly. O Debian nasceu lá em 93, enfatiza o software livre, é mantido hoje por mais de 1000 usuários, mais de 1000 desenvolvedores, né, voluntários, e inspirou dezenas de outras distribuições pela sua filosofia e estrutura. Tem dezenas de milhares de pacotes de software. A versão mais recente do Debian é a versão 8, ela tem, se eu não me engano, mais de 30 mil softwares em seus repositórios naturais, vamos dizer assim. Se você quer baixar todo o Debian em seus repositórios, você precisa de cerca de 8 DVDs para instalar tudo. Né? O pessoal que administra redes gosta de ter isso em disco. Então, é bastante coisa. Ele inovou com a gestão de dependências, o famoso apt-get. Né? Veio com o Debian. Aquilo lá foi, nossa, eu me lembro a época que foi lançado. Foi fantástico. Agora eu quero instalar um software, apt-get install, apt-get remove, apt-get update. Que barbada que era de você manter um software. Então, foi uma grande inovação e que chamou a atenção para o projeto Debian. É a base das distribuições hoje mais populares. O projeto Fedora, ele nasceu em 95 com o nome de Red Hat. Todo mundo, acredito, já ouviu falar da Red Hat. A Red Hat, pessoal, é uma empresa que ela trabalha só com softwares livres. E em 2013, ela anunciou faturamento na casa dos bilhões. Então, foi a primeira empresa que trabalha exclusivamente com software livre, com um faturamento bilionário. A Red Hat é uma empresa bastante inovadora. Então, em 2004, eles renomearam o projeto para Fedora, né, que é o nome de um tipo de chapéu. E o Fedora ele é mantido até hoje por uma comunidade que a Red Hat incentiva, enfim, ajuda a manter. E eles pegam a base estável do Fedora para fazer versões do RHEL, o Red Hat Enterprise Edition, certo? Então, eles esperam amadurecer bem o projeto. Né? Dá para dizer que eles usam a gente de cobaia para ver se o sistema está ok e fazem o RHEL. O RHEL ele é pago, tá? Para o usuário final é $50, tá? Um valor que, na minha opinião, é irrisório pelo suporte que você recebe durante um ano, se você precisa disso. E para empresas eles têm pacotes também, mas, de novo, é focado em suporte, fortemente em suporte. E para quem trabalha com servidores, sabe que suporte é essencial. Né? Hoje em dia, a gente terceiriza muito esse tipo de serviço. E vocês sabem que se você terceiriza, vou terceirizar agora com uma empresa de data center, muito provavelmente essa empresa vai estar usando o Linux e muito provavelmente vai ser baseado nesse cara aqui. Vai ser um CentOS, um Red Hat Enterprise, e eles vão estar contando com esse suporte, tá? Muito provavelmente. Possui aderência à maioria dos ambientes gráficos Linux, esse é um diferencial do Fedora, você tem o chamado Fedora Spins, que você baixa o Fedora com KDE, GNOME, facilmente. E, recentemente, ele se separou, né? Tem a versão desktop, cloud e server. Antes era tudo num pacote só,
a versão 20 ou 21, eles separaram. E agora você escolhe qual... quero desktop, e você então não vai ter os softwares de server instalados por padrão. O Slack é desde 92, é a mais antiga dessas distribuições. Ganhou fama por ser uma distribuição bastante estável e perdeu um pouco de popularidade porque ela não era tão amigável quanto as outras. As primeiras versões do Slack você sofria muito para configurar no seu hardware, tá? Era tudo muito manual. Mas mesmo assim, eles, pelo foco em estabilidade, foco muito ferrenho em estabilidade, eles se popularizaram e inspiraram outras centenas de distribuições. Tá? Um sistema bastante admirável por essa característica, estabilidade. OpenSUSE, desde 92, a Novell adquiriu a OpenSUSE em 2003 e a empresa chamada Attachmate em 2010. A fama do OpenSUSE é por focar em negócios, sempre com pacotes prontos para empresas e usuários que trabalham em empresas. Perdeu popularidade porque a Microsoft fez um acordo com a Novell, em determinado meados lá dos anos 2000, 2005, por aí. E aí a Microsoft inclusive já contribuiu com código-fonte para o Linux. Mas, enfim, a comunidade não gostou, viu com maus olhos essa aproximação, e por isso o SUSE na época perdeu popularidade. Mas hoje ela é bem estável, tem novidades constantes e uma grande base de usuários. Bom, estas 4 que eu falei, OpenSUSE, Debian, Fedora e o Slack, são as que deram origem a muitas outras. Você pode instalar ela própria no seu sistema, enfim, computacional, ou escolher uma distribuição baseada em uma delas, certo? Eu vou falar agora sobre os ambientes gráficos do Linux. Então, você tem o Linux kernel, o Linux com o seu kernel, que é essas distribuições que eu mostrei, e você escolhe o seu ambiente gráfico. O Debian, historicamente, vem com o GNOME por padrão. O OpenSUSE, historicamente, vem com o KDE. O Slack, historicamente, vinha com um ambiente gráfico mais leve, mas aderiu ao KDE já há muitos anos. O OpenSUSE já falei, Debian, Slack, o que eu esqueci? Fedora, padrão em GNOME. Então, tem 2 com GNOME e 2 com o KDE. Esses 2 são os ambientes gráficos mais populares do Linux. Mas eu tenho também, essa aqui é a logo do Linux Mint. Alguém já ouviu falar do Linux Mint? Sim? É bastante popular, né? Está sendo instalado em diversas empresas, eu tenho visto bastante isso. E eles têm um ambiente gráfico próprio chamado Cinnamon, que é muito bacana, por sinal. O Cinnamon ele é um fork do GNOME 3. O pessoal achou, não, o GNOME 3 não está legal, não gostamos, vamos fazer um fork e fazer o nosso próprio ambiente gráfico. E fizeram. XFCE é um ambiente gráfico bastante leve, vou mostrar uma print dele agora. E a Unity, que é o ambiente gráfico padrão do Ubuntu, desde o Ubuntu 11. Aí um printzinho do GNOME. Eu particularmente gosto muito e sou um grande admirador do projeto GNOME. O GNOME 3.16 está muito bacana. Tá? A versão, eles botaram a central de notificações na barra superior, ficou muito legal. O GNOME ele é um ambiente gráfico que um dos objetivos dele é deixar o usuário focado naquilo que ele está fazendo. Então, você abre uma aplicação, você enxerga só aquela aplicação e o nomezinho dela lá no canto superior esquerdo, tá? Para você ficar focado. Esse é um dos objetivos do GNOME. Aí ele tem uma barra lateral e a dashboard, né, que eles chamam, com as suas visões de janela, quando você leva o mouse até o canto superior esquerdo. Aqui no cantinho as múltiplos desktops, e lá bem no canto superior direito você tem informações de bateria, se for notebook, brilho, enfim, sessões do usuário, e aqui no meio o calendário. Esse é o KDE Plasma. Essa aqui é a versão 4 do KDE, tá? Que é a versão que já tem há bastante tempo, a versão estável.
O KDE ele é famoso por ser mais semelhante ao ambiente do Windows 7, né, e o Windows XP. Então, reduz o impacto do usuário que está saindo desse tipo de sistema para ir para o Linux. Mas também tem uma certa fama por ser um pouquinho mais pesado. Ele consome um pouquinho mais de recursos, vamos dizer assim, do computador do que outros ambientes. Isso mudou bastante. O pessoal apresentou agora o KDE 5. Se eu não me engano, eles têm até um stand aqui no FISE. O KDE 5 é o chamado Plasma 5. Eles remodelaram todo o ambiente gráfico, assim como a GNOME fez do 2 para o 3. E está bem interessante de conferir. O gerenciador de arquivos é o Dolphin, né? Então ele tem uma aparência bem bacana, por padrão. Aí temos a Unity, que teve um criticismo bastante grande durante um bom tempo, né? Quem acompanha o Linux conhece isso. A Unity ela foi lançada no Ubuntu versão 11, LTS. Hoje o Ubuntu está na versão 14, tem a versão 15.04, também 15.10, mas a versão LTS é 14, então a Unity já tem aí alguns anos de mercado. É um fork do GNOME 3 também, GNOME 3, nas primeiras versões do GNOME 3. Está para sair a Unity 8, né, baseada no Mir, que vai remodelar totalmente o visual da Unity. Eu, particularmente, também gosto da Unity, como eu gosto do GNOME. Desde o princípio, é uma questão de você se adaptar com ela. Ela é bastante simples, também tem a barra lateral, né, e tem uma coisa que foi bastante criticada pelos usuários, que, se eu não me engano, os sistemas da Apple usam, que é quando você abre um software, o menu fica lá no cabeçalho, né, não fica na janela do software. Agora, nas versões mais recentes, eles botam por padrão o menu na janela da aplicação, de tantos usuários reclamarem. Aí o Cinnamon, que é o do Linux Mint, ele também pode ser utilizado com outras distribuições, mas ele ficou famoso com o Linux Mint. Então, é um excelente ambiente gráfico, leve, uma boa aparência, bastante interessante para pessoas que querem instalar para seus usuários, né, quando você trabalha numa empresa, e para aqueles usuários que são iniciantes. Então, aí é o menu iniciar do Cinnamon, tem uns efeitos bem bacanas, por padrão. E o XFCE, que é um ambiente totalmente leve, né, baseado no GNOME 2, que é a versão mais antiga do GNOME. Tem aqui os iconezinhos embaixo, tem múltiplos desktops, e ele é totalmente 2D. Então, quem quer uma coisa mais leve, computador antigo, enfim, ou é mais old fashion, o XFCE te dá essa opção. Tá aí. Esses são os mais populares. Tem outros ainda, que eu não citei. E agora eu vou falar o seguinte. Eu peguei 3 distribuições das mais populares e vou falar vantagens e desvantagens delas. Deixa eu ver como é que eu estou aqui no tempo. Beleza. Bom, o Ubuntu é uma das mais conhecidas em todo mundo. Tem um fork do Debian, tem seus repositórios próprios, lança versões LTS, né, suporte de longo tempo. A mais recente é a 14.04, é a que eu utilizo. Ele tem, o que significa LTS? Significa que eles vão te dar suporte durante 5 anos, oficialmente. Tá? E as versões LTS são lançadas a cada 2 anos. Então, lá na wiki do Ubuntu, você acompanha qual a versão e até onde vai o suporte. 5 anos é um tempo bem considerável para suporte no sistema operacional. E também tem as versões frequentes a cada 6 meses. Utiliza a Unity, que é um ambiente próprio, mas tem uma excelente qualidade gráfica. Quem já usou sabe disso. A Unity tem fonte própria, é muito bonito mesmo. Eles, claro, fazem a propaganda deles dizendo que é mais bonito que o Mac. Discutível, mas depende muito do hardware que você está usando. Mas realmente é muito bonito, cantos arredondados, a fonte é bacana. Então, o Ubuntu tem essa vantagem aí. Toca a ficha. Está aí a foto dela, já tinha mostrado. Pode passar. Vantagens e desvantagens. A comunidade do Ubuntu é imensa. Está difícil você precisar de alguma coisa e não ter resposta. Muito fácil o uso e compatível com hardware. Problemas. O ambiente gráfico ele tem muito criticismo ainda hoje. A Unity isso, a Unity aquilo. O pessoal não curte muito.
E as versões não LTS têm apenas 9 meses de suporte. Então, o ideal é você usar uma versão LTS. Então, se eu quero instalar hoje o Ubuntu, você vai lá no site e eles vão te recomendar a versão 14.04. A não ser que você queira a versão mais recente, aí é a 15.10. O foco do Ubuntu é usuários iniciantes a intermediários que gostam de novidades, mas querem estabilidade com suporte e documentação. O Linux Mint, segundo a DistroWatch, é a mais famosa, é a mais popular. É um fork do Ubuntu, então vejam, tem o Linux, tem o Debian, tem o Ubuntu, tem o Linux Mint. Então, se o Debian tiver um bug, o Ubuntu herda, o Linux Mint herda, e assim por diante, né? A gente tem que cuidar muito disso quando vai instalar uma distribuição. Possui repositórios próprios, a versão mais recente é a 17.2. Aí o Cinnamon, que é o ambiente padrão, tem o Mate também, que é um fork do GNOME 2. Vantagens, muito amigável, bastante personalizável, ele vem com um codex de MP3, coisas assim, tudo pronto para você sair usando, assistir seus vídeos, lazer, produtividade, não precisa instalar praticamente nada depois que você instala o sistema operacional. Esse é o grande diferencial do Mint. Problemas, ele não dá tanta atenção para a segurança quanto outras distribuições, e as edições da comunidade não têm as últimas alterações do próprio Mint. O foco dele é usuários iniciantes intermediários e principalmente usuários que estão migrando de outro sistema operacional. O Fedora, como eu falei antes, é uma distribuição mantida por uma comunidade bastante grande. Se você instala o Fedora, a última versão hoje, que é a 22, você tem as últimas versões de todos os softwares, é uma das filosofias do projeto. Está aí, com GNOME, pode passar. Então, as vantagens e desvantagens. Vantagens são a inovação e customização, e as desvantagens são que algumas inovações são prematuras, então você tende a experimentar alguns problemas, e o suporte é só de 9 meses. Tá? Então, é para usuários que gostam, não se importam de ficar reinstalando e atualizando o sistema operacional em um curto espaço de tempo. O foco dele é um usuário, eu diria que intermediário a avançado, por essa característica. Bom, vamos falar um pouco de elegância, então. Eu falei das distros mais populares, e todas elas, assim como as que são para usuários iniciantes, são muito fáceis de ser customizadas. Aí coloquei 4 links. O Gnome Look, que é um site que contém, enfim, desde papéis de parede até temas completos para GTK, que você pode facilmente baixar e personalizar a sua distribuição, deixar ela completamente diferente do que ela é quando você instala, gnomelook.org. Noobslab.com é um site de um pessoal que trabalha com arte, trabalha com design, disponibiliza diversos temas também. KDE Look, para quem usa KDE, é o similar do Gnome Look. E o DeviantArt também é um site de uma equipe aí que trabalha com arte e design, bastante bacana, que tem uns temas bem legais. Pessoal, eu botei aqui uma série de comandos, tá? Não vou, obviamente, falar de cada um deles, mas que se você está utilizando o Ubuntu, tem um tema chamado MUbuntu, para quem aprecia, vamos dizer assim, o tema do macOS. E aí ele fica com essa cara. Ó, essa aí é a Unity. Tá? Depois que você rodou aqueles comandos lá. Eu disponibilizei já essa apresentação, quem tiver interesse, no final eu vou passar o link. Fica com essa cara, fica muito, muito parecido com o macOS. Se você quiser, você tem até a logo, estão vendo lá em cima? Até a logo, até o splash screen, até a imagem de boot, muda tudo se você quiser. Está usando o Dock aqui, que é o nome desse software que controla os softwares que você tem como favorito e está em execução. É muito bonito mesmo o conjunto de temas. É uma série de passos que eu sumarizei ali naquele slide anterior. Aí, ó. Um dos papéis de parede que vem com ele. Adivinha, né? Não é um Mac. Aí você muda os menus, enfim, pode tocar. Aqui outro conjunto de comandos que você roda no terminal,
e que depois de rodar eles, você fica com essa cara aqui. É o Numix, né, do pessoal da DeviantArt, se eu não me engano. Muito bonito o tema, muda completamente a sua Unity com poucos comandos. Aí, ó, outro print. Certo? Aí, eu acho muito bacana esse print aqui. Muito bonito. Fica mais bonito ainda, né? O Mosque, então, que é um outro tema que eu sugeri aqui, botei o passo a passo para você seguir e poder colocar ele no seu sistema operacional. Pode tocar. Esse é para Gnome, tá? Então, o Gnome, vocês viram no print anterior, ele fica com essa cara. Cara, totalmente diferente, com poucos comandos. E é só um exemplo, tá, pessoal? Lá no Gnome Look você tem, nossa, dezenas, centenas de temas, e aí você ordena por popularidade, por o que a comunidade acha daqueles temas. Aí o Gnome Viva, que é um tema para Shell, que eu acho muito bonito, também botei o passo a passo aqui para Fedora, botei o comando para Fedora e o comando para Mint e para Ubuntu. Aí fica com essa cara, também fica muito bonito, a aparência dele fica totalmente remodelada, e é só um tema para Shell. Muito fácil de instalar e desinstalar se você não quiser mais. Bom, além do que eu falei, existe muito mais. Distrowatt.com. Conhecem esse site? Lá no Distrowatt vocês conseguem acompanhar os últimos lançamentos de Linux. Tem um ranking que eles mantêm, né, com base em cliques de usuário, acessos de usuário, para dizer quais são as mais populares. Tem notícias, tem uma série de informações lá nesse site. Coloquei 2 links aqui de como você fazer dual boot no seu computador, se você já tem um sistema operacional. Então, claro, se vocês quiserem, tirem foto, enfim, mas eu disponibilizei a apresentação lá no SlideShare. E o Windows 10, pessoal? E o Windows 10? Pô, para que eu vou usar o Linux se o Windows 10 está vindo? Né? Quem é o usuário do Windows 7, do Windows 8, 8.1, vai ter acesso a ele gratuitamente. Que baita jogada, né, da Microsoft. Vamos combinar. Quais são as grandes novidades do Windows 10? Vocês já pesquisaram? Já viram? Então, eu vou falar para vocês algumas. Loja de aplicativos. Tem no Linux faz uns 10 anos, mais ou menos. Mas eles estão melhorando a loja de aplicativos agora. Notificações centralizadas. Oh, que incrível! Tem no Linux, nossa, muito tempo. E-mail integrado com a sua conta de e-mail. Cara, meu Deus do céu. Eu me lembro quando isso foi lançado no Linux, faz acho que uns 6 ou 7 anos. Múltiplos desktops. Aí foi um soco no estômago, né? Desde que eu usava lá em 2001, eu tinha múltiplos desktops no Linux. Gerenciador de pacotes. Daí foi um soco no quê? Foi um uppercut, né? Poxa, múltiplo gerenciador de pacotes. Eles estão introduzindo agora, pessoal. E, nossa, o Debian introduziu isso lá em 93, eles estão botando agora. E, cara, eu instalei o Windows 10 numa VM, que eu sou muito curioso. E eu posso falar palavrão aqui? Não, né? É uma bosta, tá? Desculpa. É muito ruim o gerenciador de pacotes comparado com os que já tem no Linux. Até seria pedir demais que fosse bom, porque, afinal de contas, o Linux está evoluindo isso há 15 anos, né, cara? E agora que eles resolveram colocar isso no sistema. Então, eu prometo para vocês, vão lá no site da Microsoft e olhem a Release Notes, ou as grandes novidades, e vocês vão ver que a maioria delas já tem no Linux há muitos anos. Tá? Eles estão copiando descaradamente, e olhem, enfim, os prints, para ver que não tem nada de extraordinário. Pode ver. Ok? Pessoal, muito obrigado por me escutarem, por estarem presentes. Espero que vocês tenham gostado. A palestra está lá no SlideShare, no meu SlideShare, Ralph Haas, Produtividade e Elegância sem o A, porque eu botei acento, boca aberta. Aí saiu sem o A. E elegância com Linux. Sejam livres, por favor, usem Linux, fiquem à vontade, é muito melhor que o Windows, eu garanto para vocês. Muito obrigado e até a próxima.